Olá, pessoal. Convido vocês para acompanhar a aula referente ao patrono da educação de nós, pessoas com deficiência visual no Brasil, José Álvares de Azevedo. Azevedo, que foi o primeiro professor com deficiência visual no Brasil. Segue a vinheta do canal. Ciências Humanas PCDV Imperatriz. Inclusão e acessibilidade no ensino para pessoa com deficiência visual. Apoiadores: Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão Imperatriz, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Imperatriz, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Maranhão, Mirante FM 95,1 Imperatriz, muito melhor, FM Terra 100,3 Imperatriz, primeiro lugar em todo lugar. Instituto Federal do Maranhão, Imperatriz e Nativa FM 99,5. Você em primeiro lugar. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Silva, sou acadêmico de História da UEMA-Sul, aqui de Imperatriz do Maranhão, palestrante, coordenador e criador do Ciências Humanas PCDV/Imperatriz no YouTube/WhatsApp e pessoa com deficiência visual. Hoje, o canal Ciências Humanas PCDV/Imperatriz faz uma homenagem a uma pessoa com deficiência visual. Ele que é patrono da educação de nós, pessoas com deficiência visual no Brasil. Digo de nós, pessoas com deficiência visual no Brasil, porque eu sou uma pessoa com deficiência visual. E quem é, Rafael, esse patrono da educação? É o José Álvares de Azevedo. Isso mesmo que você ouviu. José Álvares de Azevedo é o patrono da educação de nós, pessoas com deficiência visual no Brasil. Sendo que temos também, né, outro patrono da educação, que é o Paulo Freire. Mas de nós, pessoas com deficiência visual, né, é o José Álvares de Azevedo. Então, dessa forma, durante a minha explicação, tá? Para falar desse importante educador, eu estarei acompanhando aqui a minha anotação através do meu computador, utilizando o leitor de tela NVDA, já que eu sou usuário de leitores de tela, e dependo também, né, já que eu sou uma pessoa com deficiência visual que preciso, né, ter acesso à tecnologia assistiva para que eu possa ter, assim, né, acesso de fato ao mundo da informação. Então, começando. Ponto. Data de nascimento. Ponto. Bem, data de nascimento. José Álvares de Azevedo nasceu no dia 8 de abril de 1834, no Rio de Janeiro. Na época, capital do Brasil e do Império, já que o que prevalecia, né, a governança naquela época, era o imperialismo. Bem, José Álvares de Azevedo era filho de Manuel Álvares de Azevedo. Seguindo. 2. Rendimento escolar. Ponto. Rendimento escolar. José Álvares de Azevedo era um ótimo aluno, dedicadíssimo, esforçado, sempre tirava boas notas, segundo, né, o que pesquisei/estudei. Bem, José Álvares de Azevedo estudou no Instituto de Jovens Cegos de Paris, de 10 aos 16 anos de idade, né? Que inclusive foi o mesmo instituto que Louis Braille, criador do sistema Braille, tá, gente? Estudou. E criou também, né, o sistema no próprio instituto. Inclusive, que vocês não sabem o que é o Braille, é aqueles pontinhos, tá? Que vem nas caixinhas de remédio. Pois é, que você não sabe o que é aqueles pontinhos, ali é o Braille, tá? E quem criou foi o Louis Braille. Mas voltando à questão aqui do José
Álvares de Azevedo? Pois é, ele era uma pessoa dedicadíssima, tá? Aos estudos, esforçado, e não era porque ele tinha uma limitação na visão, né? Que iria impedir, né? Dele sonhar, dele alcançar suas metas, seus objetivos. Mais na frente você, né, vai conhecer mais um pouco sobre esse importante educador. Bem, seguindo. 3. Contribuição de Álvares de Azevedo para a educação das pessoas com deficiência visual. Bem, a contribuição, né, de José Álvares de Azevedo para a educação de nós pessoas com deficiência visual aqui no Brasil. Bem, José Álvares de Azevedo foi a pessoa que introduziu ou trouxe, né, o sistema Braille para o Brasil. Como eu falei, né, o sistema Braille foi criado pelo francês Louis Braille, né? E ele, né, por ele ter estudado, né, no mesmo instituto que o Louis Braille estudou e desenvolveu também, né, o próprio sistema, ele queria, né, trazer para o Brasil e, como eu falei, né, ele estudou até os 16 anos lá, nesse instituto, e quando ele falou, eu vou para o Brasil, então ele veio decidido a introduzir, né, e a ensinar também, né, as pessoas com deficiência visual ter acesso ao Braille, né, que naquela época totalmente exclusa, né, da educação, porque as pessoas com deficiência visual, né, naquela época não estudavam, e foi ele, né, que trouxe a educação através do Braille, né, para o Brasil. E como é que tudo isso começou, né, quando ele chegou aqui no Brasil? Ele começou, né, a ministrar palestras em casas de famílias, no próprio Palácio do Império, tá? Falando sobre a importância, né, da educação da pessoa com deficiência visual, da importância do Braille, e até que um certo dia ele encontrou um médico, né, que trabalhava, né, na corte lá do Império, chamado Francisco Cigaldi. Francisco Cigaldi que tinha uma filha cega, tá? Adélia Cigaldi. Isso mesmo que você ouviu. Adélia Cigaldi, que era cega. E ele conhecia, né, o imperador, e o José Álvares de Azevedo contou para ele a vontade que tinha de trazer a educação, né, aqui para o Brasil, para as pessoas com deficiência visual. E ele, né, levou essa informação para Dom Pedro II, e o Dom Pedro II aceitou tranquilamente receber José Álvares de Azevedo, e assim, né, conseguindo fundar o Imperial Instituto dos Meninos Cegos no dia 12 de setembro de 1854. Repetindo a data de fundação, 12 de setembro de 1854. Hoje em dia, o IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, que leva o nome, né, Instituto Benjamin Constant, homenagem ao seu antigo diretor, né, Benjamin Constant, que era militar e também matemático. Mas voltando, né, à questão do José Álvares de Azevedo, ele lutou, né, e realmente conseguiu trazer nessa a educação para as pessoas cegas com deficiência visual, né, aqui no Brasil. Porém, ele morreu 6 meses antes, né, do Imperial Instituto dos Meninos Cegos ser fundado. Ele morreu no dia 17 de março do mesmo ano, tá? Que no caso é 1854. Ele não viu seu sonho se tornar realidade, né? Bem, o que nós pessoas com deficiência visual, como você, né? Pessoa também que não tem uma deficiência visual,
pode aprender, né, com esse importante educador, é que a pessoa nunca deve desistir, né, dos seus sonhos. Ele tinha um sonho, qual era? Trazer a educação, né, através do Braille para o Brasil, e ele conseguiu. Porém, né, morreu, né? Aí você me pergunta, de que, Rafael, que o José Alves de Oliveira morreu? Tuberculose. Aos 20 anos de idade. Isso mesmo que você ouviu. 20 anos de idade, José Alves de Azevedo morreu. Muito jovem, né? Pois é, mas deixou uma história importantíssima na educação brasileira, viu? Importantíssimo. Hoje é comemorado todo ano o Dia Nacional do Braille, tá? Do Braille. Mas, no caso, em homenagem à memória dele, né? Que foi o dia que ele nasceu. Para lembrar que ele foi uma importante pessoa, tá? Que trouxe, né? O sistema, o método Braille, né? Para o Brasil. Aí você me pergunta, e a legislação, Rafael? Tem legislação. É a Lei 12.266 de junho de 2010. Repetindo, Lei 12.266 de junho de 2010. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Então, o próprio governo brasileiro reconhece a importância de José Álvares de Azevedo. E eu, quanto pessoa com deficiência visual, só tenho a agradecer, tá? Obrigado, José Álvares de Azevedo, por se preocupar, né, com a educação de nós pessoas com deficiência visual. Sua memória será sempre lembrada e, além de tudo, respeitada. Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Desde já, muito grato pela ajuda e colaboração de todos para o crescimento do canal. Forte abraço!